O medo é uma resposta natural do corpo humano a situações potencialmente ameaçadoras. É uma emoção básica e natural que todos nós experimentamos em algum momento da vida. Muitas pessoas, por exemplo, têm medo de ambientes hospitalares, né? E naqueles casos, né, que você precisa de um procedimento cirúrgico, esse sentimento pode ser ainda mais aterrorizante. Mas muitas vezes, gente, uma cirurgia e uma consulta médica também são inadiáveis. Por isso, é importante aprender a lidar com esse medo e quem está aqui para conversar sobre esse assunto com a gente é a psicóloga Carol Campos. Carol, por que a gente tem tanto medo desse ambiente hospitalar? Por que a gente tem tanto medo de pensar em ter que fazer uma cirurgia? Bem-vinda! Obrigada, Michele. É importante a gente pensar qual foi a nossa trajetória. Por que será que nós sentimos medo e a gente lembrar como que o tratamento, como ser tratado, como adoecer era visto pelos nossos pais ou pelas pessoas que cuidaram da gente quando criança. Aquela história do se você não comer eu vou te levar ao médico porque você vai ficar doente, você vai tomar uma injeção. Aquele ali pode ser um primeiro gatilho para todo esse medo que vem anos depois a levar a pessoa a pensar que estar num hospital, estar num ambiente hospitalar pode ser algo ameaçador. É legal pensar então que as nossas experiências passadas ali vão ter uma pontinha ali nesse medo todo que a gente tem, né? E o que mais pode contribuir para esse medo, né? Eu penso que o próprio medo de complicações ali no momento, e aí eu compartilho, gente, que é um medo que eu tenho mesmo, de complicações ali naquele procedimento, né? Mas o que mais pode contribuir para esse medo? Eu vou falar também dos medos que eu tenho. Eu também tenho medo de cirurgias que não fariam sentido, a não ser que fosse uma situação grave mesmo. Fazer uma cirurgia por si só, para mim, não faz sentido. E para algumas pessoas isso é muito natural. O medo ele está relacionado, esse medo do tratamento, esse medo de estar no hospital, ele está relacionado também ao nosso não controle. Eu preciso colocar o meu corpo disponível para um profissional fazer o que precisa ser feito e muitas vezes o nosso excesso de controle não nos permite deixar que isso aconteça. Ainda mais esses tipos de procedimentos que você está desacordado, né, por exemplo, por mais que em alguns casos a dor pode ser um medo, uma razão desse medo, mas em outros, por mais que você não vai sentir, aí já é o problema também, né? Sim, eu vou ficar desacordado, não sei o que vai acontecer comigo e ainda tem uma outra questão que está associada que é, será que eu vou voltar? Sim. E a gente tem então o medo de estar ali sendo acompanhado por alguém que a gente não conhece muitas vezes, ou ainda que seja um médico que a gente já teve contato com ele previamente, a gente ainda sente que não vamos ter controle. E se algo der errado, eu ainda tenho um medo associado, que é o medo da morte. Pois é. Aí também já é um medo muito presente, né, Carol? Agora, se a gente for pensar na pessoa que infelizmente descobriu ali uma doença e vai precisar passar por um procedimento, são várias etapas. Então ali você tem o pré, né, uma pré-cirurgia, e aí tem ali durante também esse procedimento e o pós-cirúrgico. Esse medo excessivo, ele pode atrapalhar esses processos? Os nossos sentimentos, as nossas emoções afetam o nosso corpo físico. Então, quando eu estou com medo intenso, eu sinto um medo intenso, isso vai atrapalhar até o desenvolvimento da minha recuperação. Vai atrapalhar a minha recuperação no pós-cirúrgico, porque eu estou com medo de alguma coisa dar errado. Coincidentemente, ontem aconteceu uma situação. Em casa, a minha tia ficou num estado de mais necessidade, ela começou a ter uma febre muito alta e ela precisou de acompanhamento médico. E ela disse, eu preciso me internar, eu preciso ir para o hospital. E quando ela chegou no hospital, a médica disse, essa é apenas uma reação de ansiedade sobre o que você está vivendo, que é de não ter controle. Você tem uma febre, você não sabe o que está acontecendo com o seu corpo. Então, nesse caso, ela foi para o hospital, mas ainda assim, com aquele receio de alguma coisa não sair tão bem quanto ela imaginava. Como planejado, né? Como planejado, agora exatamente. Você tocou num ponto interessante, porque esse medo realmente, ele vai vir ali acompanhado de uma ansiedade, uma vulnerabilidade, uma insegurança, né? É normal que isso aconteça também. Sim, os estados emocionais intensos, tanto de ansiedade quanto de depressão, eles levam a gente a ter interpretações também um pouco equivocadas sobre o que está acontecendo com o nosso corpo. As emoções, elas distorcem muito a nossa percepção corporal. Sim, e aí que vem esse ponto, né? Porque às vezes tá para aquele, por exemplo, a recuperação, estava para ir tudo certo, mas aí esse medo excessivo, essa ansiedade pode
e atrapalhar a recuperação e ter que aquilo seja como os médicos planejaram, por exemplo, né? Certamente. Uma pessoa que entra para um processo cirúrgico confiante de que as coisas vão dar certo, confiante que ela vai sair bem daquele procedimento, ela tem mais chances de ficar bem no pós-cirúrgico do que uma pessoa que entra com uma ansiedade muito elevada. Porque a ansiedade é algo que a gente até imagina que o controle pode vir de meio externo. E realmente pode em alguns quadros onde há medicação. Mas a maior parte do controle para a ansiedade, para essa agitação que nós sentimos, ela acontece dentro de nós mesmos, com o nosso comando de mente, dos nossos pensamentos, a organização dessas emoções. Você trouxe um ponto tão interessante, Carol, porque você falou desse otimismo, né? Às vezes é difícil a gente ser otimista diante de alguma situação, né, gente? Mas esse estado emocional positivo, ele pode influenciar também, né? Sim. Quando nós nos vemos no estado de adoecimento, a primeira coisa que nós pensamos é: alguém tem que ter controle sobre mim para eu poder melhorar. E a gente esquece que o nosso corpo, ele é controlado por nós primordialmente. Sim. Então, nós precisamos primeiro olhar para a gente e pensar nesse poder que o nosso corpo tem, a nossa mente tem, de fazer com que o corpo físico reaja. E é muito legal a gente assim perceber a diferença, né? Porque eu tenho o exemplo de pessoas que fizeram o mesmo procedimento, uma pessoa com muito medo, muita ansiedade e outra que estava bem, ela queria inclusive passar por esse procedimento porque às vezes se liberta, também fiz, né? Então, da pessoa que estava super positiva deu tudo certo, a recuperação foi perfeita. Já a outra pessoa que estava com muito medo, já mais angustiada, não foi tão bem assim. Se a gente for pensar que se a gente toma algo que não faz bem para nós, e isso vai precisar ser expurgado do corpo, essa emoção negativa, ela também vai precisar sair de alguma forma. Uhum. Então, ela pode sair através de uma infecção, ela pode sair através de uma inflamação. Então, o mais importante, quando nós estamos num processo de adoecimento, é a gente acreditar na nossa capacidade de mudar. Sim. E nem sempre é fácil fazer isso sozinho, né, Carol? Então, nesse ponto da nossa conversa, eu queria já que você ajudasse a gente. Quais são as dicas para a gente lidar com esses procedimentos cirúrgicos de forma mais leve e conseguir passar por isso? Porque, às vezes, as pessoas adiam questões importantes, gente. Procedimentos inadiáveis que estão envolvidos ali com a sua saúde, o seu bem-estar, sua qualidade de vida. A gente não pode ficar deixando de lado, né? E é exatamente esse ponto que a gente precisa abordar hoje, trazer aqui de uma forma bem enfática para quem está nos assistindo. Que quando a gente tem um comprometimento mais sério, a gente precisa vencer essa primeira barreira, esse primeiro bloqueio, esse primeiro obstáculo, que é a nossa mente, nosso medo, para a gente conseguir efetivamente fazer o que precisa ser feito no nosso corpo físico. E quando a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente não consegue mudar esse estado emocional sozinho, a gente precisa procurar ajuda. Conversar com pessoas que possam nos auxiliar nesse processo. Sejam pessoas próximas a nós e a gente compartilhar esse medo de não ter o controle, tanto essas pessoas que estão perto de nós, quanto pessoas que são especialistas, que são profissionais da área, que podem nos escutar e nos auxiliar nesse aspecto. Não precisa passar por isso sozinho, né? A gente pode pedir ajuda sim para que tudo ocorra muito bem. Agora, alguns pontos assim que podem ajudar essa pessoa a passar por esse processo, Carol, por exemplo, buscar informações sobre aquele procedimento. Pode ajudar também? Pode ajudar desde que a gente vá buscar até um determinado momento, até um determinado ponto. Porque quando a gente busca demais, a gente também encontra coisas que não são importantes, que não são necessárias. E às vezes intensificamos ainda mais aquele problema. Então, o ideal é a gente confiar na pessoa que está nos atendendo, a pessoa que está nos acompanhando, ver algumas coisas a respeito do procedimento, mas além disso tudo, é confiar no que acontece em nós mesmos. Até porque hoje em dia, infelizmente, tem muitas informações falsas por aí. Fica difícil da gente conseguir diferenciar ali o que é verdade, o que é mentira também, né? Sim. E em busca de audiência, em busca de visualizações, muitas pessoas intensificam o próprio estado, o próprio adoecimento, justamente para conseguir fazer com que aquela temática, aquele problema atinja mais pessoas. Então, a gente não sabe até que ponto que aquele grau de... a intensidade do fato vai ser realmente
o que está sendo apresentado para a gente. Porque... E cada caso é um caso, né, Nicole? Cada caso é um caso. Porque também qualquer informação eu penso que vai influenciar naquele processo, né? Então, eu penso que é legal você conversar com uma pessoa que já fez esse processo também, para entender como que foi com ela, como que foi a recuperação, mas também focar em histórias positivas, né, Carol? Porque senão não adianta. Sim. Mais uma vez a gente pensar pelo lado positivo. Porque o dar errado, 50% e 50%, se dar certo, dar errado, existem alguns casos que esse percentual vai ser diferente, mas quando a gente entra de forma positiva para qualquer situação que a gente tem que vivenciar, as coisas mudam. E eu fico pensando, Carol, que isso deve ser mais difícil para uma pessoa que tem um trauma, né? Às vezes já passou por um procedimento cirúrgico antes que não foi muito legal e agora também não vai querer passar por outro. A gente tem um exemplo que a irmã da nossa estagiária, a irmã da Ariane, que isso aconteceu com ela, né? Ela teve, infelizmente, sofreu um acidente no passado, ficou muito tempo no hospital, passou por vários procedimentos e um tempo depois ela descobriu que teria que fazer outra cirurgia. Aí ela adiou essa cirurgia até o máximo, porque ela já estava traumatizada com o ambiente hospitalar, né? Quais são as suas orientações no caso dos traumas? Quando já é um trauma, quando já tem um trauma instalado, a gente busca trabalhar esse trauma para aliviar esses pensamentos, porque a tendência do corpo é reviver aquilo que foi vivido anteriormente. Então, a gente trabalha para dessensibilizar esses estados emocionais. E um outro aspecto importante é a gente pensar que se eu consigo organizar essa informação em mim, eu vou conseguir chegar para esse procedimento com muito mais tranquilidade. Mas esses registros precisam ser revisitados, revistos, para a gente diminuir a intensidade com que eles acontecem na nossa mente. Sim, e eu acho que esse assunto aqui envolvendo o ambiente hospitalar, procedimento, exame, gera assim uma conversa infinita. E eu fico pensando também naquelas pessoas que a gente nem está falando mais de procedimento não. Tem gente que não vai ao médico fazer exame, seja ali um check-up, por medo de descobrir alguma coisa. Eu conheço gente que fala isso, eu não vou no médico não, porque eu vou descobrir o problema e vai ser pior, eu não vou. E aí você já vê que tem ali um medinho no meio, não é? Eu sempre ouço isso também. Tem pessoas que falam, eu prefiro não ir para não ver o que eu estou sentindo, o que está acontecendo comigo, porque às vezes eu não estou sentindo nada. Então tem isso ainda. Agora, quando você ouve seu corpo, você consegue entender esses sinais também. E você vai dizer, olha, médico, eu estou com um sinal aqui que está diferente. Tem pessoas que não sentem. Tem pessoas que não sentem o que acontece no próprio corpo por não pararem mesmo para se observar. Então a gente precisa conhecer o corpo e a gente precisa permitir que pessoas que estudaram e que buscaram conhecimento, que podem te ajudar, elas precisam te acessar certamente. É importante a gente trazer aí esse pensamento de que é sim importante você fazer um acompanhamento, fazer os seus exames, deixar tudo sempre em dia para garantir saúde, né? Exatamente. E também puxando mais uma coisinha aí quando a gente fala sobre ambiente hospitalar, gente, é medo de agulha, medo do sangue, aí já é trauma mesmo. Traumafobia, né, dessa situação. Qual a sua orientação para essas pessoas, Carol? Porque tem gente que realmente, você fala de agulha, a pessoa já, ó... Eu tenho uma certa aflição com a agulha, até para tirar sangue isso me incomoda. Então, o que eu precisei fazer? Eu, quando vou fazer o exame de sangue, eu prefiro não olhar, eu prefiro não focar no que está acontecendo. Então, isso me facilita passar rapidamente por aquele momento. E relaxar quando a gente está passando pelo procedimento ajuda muito, porque o corpo, quando ele tensiona, ele dificulta o acesso de quem está nos ajudando. Sim. Então, a gente também pode dar esses comandos para dizer, vai passar rápido, é só um exame, então vamos tranquilizar, vamos nos acalmar. E tem mais um ponto importante que eu quero compartilhar com vocês, que eu atendi um menino de 8 anos e ele precisava fazer exames de vista para fazer um acompanhamento com um procedimento que ele precisa fazer regularmente. Sempre era muito traumático para ele ir fazer esse exame. E já chegou ao ponto dele ir, tá agendado, e o médico falar, eu não vou fazer porque ele está num estado de extrema ansiedade e é melhor eu não fazer o procedimento. Então ele esteve comigo no consultório, nós conversamos a respeito disso e ele falou, olha, eu não tenho controle, porque ele vai chegar para fazer o exame e ele coloca aquela máquina no meu olho. E eles me seguram. Eu falei, então o seu corpo vai precisar estar preparado para você passar por esse procedimento sem eles precisarem te segurar. Você acha que você está pronto para isso? Ele falou, eu não sei, mas como que eu vou fazer isso?
Eu falei, então você vai dar esses comandos para o seu corpo ficar tranquilo e você conseguir. E ele conseguiu fazer. Então a gente precisa seguir também essa mente da criança, de a gente às vezes sair ali de onde a gente está, naquela tensão, aquele ambiente que é estranho para nós, e às vezes nos projetar até para um outro lugar que seja bom e que seja agradável para a gente. Essa é uma dica da gente da gente enviar o nosso pensamento para lugar aonde nos deixa confortável e bem. Sim, perfeito, Carol. Assim, para já finalizar aqui a nossa conversa, né? A gente passou por todas essas dicas e orientações, criar estratégias, buscar ajuda, né? Quando necessário também. A gente não precisa passar por nada sozinho e ficar adiando coisas que são importantes. Eu fico pensando no papel dos profissionais da saúde nesse processo também, né? O profissional que vai te acolher, que vai te explicar qual o procedimento que você vai fazer, que não vai minimizar a sua dor também. Isso é algo que conta. Conta muito. Quando o profissional nos prepara para o que está acontecendo, para o que vai acontecer, a gente já entende que a gente precisa passar o controle para aquela pessoa e a gente precisa confiar na pessoa. Quando a pessoa não nos diz nada e ela começa simplesmente a nos acessar, ela com certeza vai gerar mais bloqueios do que ela geraria se ela estivesse fazendo essas orientações iniciais.